Salmo de número 51. O pastor já disse, eu sou apaixonado pelo mistério da palavra. Salmo de número 51. Nós vamos decorrer todo o salmo, mas eu quero apenas destacar dois para a nossa leitura inicial, que é o verso 10 e o verso 11, amém? Salmo de número 10, o verso 10, ou melhor dizendo, Salmo de número 51, verso de número 10 e verso de número 11. Todos que encontraram, digam amém. Glória a Deus. Assim escrito está a palavra de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, uma vez mais, nós oramos nesta noite, Senhor, pedindo para que as portas da sua palavra sejam abertas nessa noite e que nós possamos receber esses mistérios em nome de Jesus. Amém. Você pode ocupar seu assento dando glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Quero muito pedir a sua atenção, porque se Deus fizer metade do que Ele fez naquele basement essa tarde, eu já estou satisfeito com o trabalhar de Deus. Amém? Deus me visitou nessa tarde de uma forma poderosa e eu quero poder compartilhar aquilo que eu recebi do Senhor. Amém? Glória a Deus. O Salmo de número 51 é um dos, se não ou mais, é um dos salmos penitenciais mais famosos que nós temos. O salmo penitencial é um salmo que nós chamamos de salmo de arrependimento. Penitencial, nós sabemos bem de onde denota essa palavra, de penitenciária. Então, os salmos penitenciais, eles tratam acerca de homens que escreveram isso debaixo de pecado ou buscando o seu arrependimento. Entre os salmos de arrependimento, que são os salmos penitenciais, este é talvez o salmo mais conhecido. É o Salmo 51, salmo de Davi, aonde ele transborda ao Senhor o seu coração, buscando o perdão e buscando a purificação da parte de Deus. O contexto do Salmo 51 se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo 11 e capítulo 12. O rei Davi, nós bem sabemos, é um rei caracterizado por ser um rei de guerras. Nós sabemos bem, à luz das Escrituras Sagradas, de que Davi ele era um homem de guerra. Davi era um rei completo, ele governava bem, ele tinha sabedoria, ele tinha um coração inclinado a Deus e ele era um homem de guerra. Ele era tanto um homem de guerra que Deus não permitiu, Deus disse não para Davi acerca da construção do templo, porque ele disse: Davi, suas mãos estão sujas de sangue, você é um homem sanguinário, eu quero trazer um rei de paz para levantar o templo de Israel. Então você percebe aqui que Davi tem como por característica ser um homem guerreiro. Mas, em 2 Samuel capítulo 11, o reino de Jerusalém, o reinado de Israel, estava estável. O reinado não passava por muitas divisões, aliás, nenhum tipo de divisão. E nós vemos bem apontando à luz das Escrituras que, ainda assim, o exército de Israel estava ocupado. Havia uma guerra sendo travada. Mas como financeiramente, geopoliticamente, o governo de Israel estava estável, Davi pensou por bem de ficar em Jerusalém. Davi pensou por bem de não ir para esta guerra, de não ir pelejar com os seus soldados. E Davi fica reinando e tratando das coisas do reino em Jerusalém, no seu palácio. Até porque nós bem sabemos que em uma monarquia o rei não tem tempo livre. Era ora em exército, ora resolvendo questões do povo, ora cuidando do palácio, ora cuidando das finanças da nação. Então Davi prefere ficar em casa. Só que como ele abaixou a guarda, se permita-me dizer assim, ele abaixou a guarda, ele ficou mais tranquilo. Certo dia, segundo Samuel capítulo 11, ele estava andando em seu pátio, que era vasto, e ainda hoje há uma localização quase precisa desse lugar. E Deus me deu a oportunidade de ir em 2023 e realmente nesse pátio você consegue enxergar toda a cidade de Jerusalém. O pátio do rei Davi dava acesso à vista de toda a cidade de Jerusalém. Então quando Davi passeia no seu pátio, ele enxerga todas as casas, ele enxerga todo o reinado, ele enxerga os muros de Jerusalém.
porque é um pico alto e é um ponto aonde ele consegue enxergar toda a cidade. Pois bem, Davi estava passeando em seu pátio e ele, avistando a cidade, ele encontra a casa de uma irmã chamada Batseba. E essa irmã chamada Batseba estava se banhando. E como ela estava banhando, ela não estava com roupas, ela estava banhando. E Davi, talvez involuntariamente, de primeira enxerga ela. Mas o erro de Davi não foi enxergar de forma involuntária, mas quando ele passou a vista, ele viu, se agradou do que viu e continuou olhando. A verdade é que Mateus capítulo 6, versículo 22, Jesus foi bem claro e preciso ao dizer que os olhos são a candeia do corpo. Aquilo que o olho acessa, o corpo acessa. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 22, que se a candeia dos olhos acessar luz, o corpo é cheio de luz. Mas se a candeia dos olhos enxergar trevas, o corpo é cheio de trevas. Eu creio aqui que o erro de Davi, ao começo, não foi de passar a vista, porque ele era rei, e faz parte do seu cargo conferir a sua cidade. Mas quando ele olha para o erro, ele gosta, ele acha desejoso, e ele continua observando a irmã Batseba a se banhar. Nós vemos que Davi, ele cai em paixões pela irmã Batseba, mas mal ele sabia que essa irmã Batseba, ela era casada. Já seria errado para Davi, para observar a irmã Batseba, somente nessa situação, quanto mais sabendo que ela é casada. E pior ainda, ela é casada com um dos 30 valentes de Davi, chamado Urias. Urias era casado com Batseba e Urias estava representando Davi na guerra, enquanto Davi está descansando no pátio, observando a sua esposa banhar-se. Você vê que muitas vezes quando nós baixamos a guarda na nossa vida e não enfrentamos as guerras que precisamos enfrentar, nós estamos em uma posição vulnerável. Meus irmãos, eu vim te encorajar nessa noite a não largar a mão da espada nessa guerra. Porque se você baixar a guarda, você pode tomar consequências graves. Não é pecado não ir para a guerra, mas você vai estar vulnerável. Eu quero dizer para você que uma vida de um cristão é uma vida de guerra diária. E o dia que você baixar a guarda, o inimigo vai te achar em uma posição vulnerável. Então, o primeiro conselho nessa noite para a sua vida é: não larga a espada, continua guerreando. Salve-se pela sua vida, mas não para de guerrear. Não abaixe as guardas da sua casa, da sua família, porque talvez isso pode ser fatal para a sua história. Aqui acontece a queda de Davi. Davi, ele vê Batseba. Davi, ele deseja e envia criados para convidá-la a passar uma noite na suíte presidencial de Israel. Ele convida Batseba a passar uma noite com ele. E ele comete adultério com ela, porque ela era uma irmã casada. E por mais ruim que seja, tem situações que podem piorar. Por mais ruim que seja a sua situação, olha que motivacional. Por mais ruim que seja a sua motivação, pode piorar. Davi não somente deita-se com Batseba às escondidas, porque o marido está guerreando em nome de Davi, mas Davi engravida Batseba. E ela é uma irmã casada. E Davi tem um filho com Batseba. E quando ele percebe, Batseba leva a informação, e Batseba não é nenhuma tipo de coitada, não é verdade? Ela entrega a informação para Davi: eu estou grávida. Davi, ele começa a maquinar uma forma de encobertar o erro dele. Porque tem muitas pessoas que quando tem um problema, ao invés de resolver, eles vão lá e encobertam. Tem muitos problemas que ao invés de trabalhar para melhorar, elas trabalham para esconder. Mas nessa noite você vai sair daqui trabalhando para melhorar, não para esconder. Aleluia, bendito o nome do Senhor. Davi tenta encobrir, trazendo Urias, e diz assim: Joabe, que é familiar de Davi, é general do exército de Davi, diz: Joabe, eu vou precisar que Urias esteja comigo. Imagina o Joabe dizendo: Urias é um dos valentes de Davi, Urias é um dos melhores guerreiros, você quer chamar ele de volta? Eu preciso falar com ele, traz ele. Urias
chega respeitando a ordem do rei, e Davi tenta encobertar esta situação. Davi tenta dar uma folga para Urias, diz: Urias, eu não quero que você lute hoje. Hoje você pode dormir na sua casa, com o carinho e o amor da sua esposa. Só que o coração de Urias é tão voluntário em servir esse rei, que cometeu adultério com a esposa dele, que ele diz: eu não posso dormir com a minha esposa enquanto os meus companheiros de guerra estão pelejando. Eu não posso dormir no conforto da minha casa enquanto os meus companheiros estão dormindo em tendas, com a espada na mão, preparado para guerrear. Então Urias, ele vai para a praça. Urias vai para a praça e Davi começa a ver que é uma situação complicada. Davi convida Urias para jantar. Davi tenta envenenar, ou melhor dizendo, embebedar a Urias, para tentar fazê-lo ficar bêbado e deitar com a sua mulher, para encobrir o erro que é dele. Tem pessoas que são como Davi nesta hora, elas trabalham mais para encobrir do que para resolver. E Davi, ele vê que não começa a dar certo, porque Urias bate o pé, mesmo bebinho, ele não deita com a esposa. E Davi diz: meu Deus, vai saber que não é dele, o filho não é dele. Aí o que acontece? Davi disse: já que não tem como Urias deitar-se com a esposa, eu vou fazer o seguinte. Ele escreve uma carta para Joabe, capitão, general do seu exército, dizendo: Joabe, coloca ele na frente da batalha. Coloca ele na frente da batalha. E muito por menor, a frente da batalha não é uma posição de honra, não. A frente da batalha é local onde os primeiros morrem. Então Davi passa essa informação para Joabe. Joabe sabe que Davi não é bobo, porque Davi, ele é expert em batalha. É uma das suas características ser um bom guerreiro. Davi nunca perdeu uma guerra, porque sempre lutou com Deus. Então perceba que quando Joabe recebe essa informação, ele sabe que Davi quer fazer. Davi quer causar a morte de Urias. Urias morre lutando pelo seu senhor, o rei Davi. E Davi acha que agora ele consegue encobertar esta situação. Ele consegue ter sucesso em seu plano maléfico. E ele toma Batseba como esposa. Ele diz: agora eu tomei ela como viúva. E ninguém vai imaginar que o rei, enquanto o seu guerreiro lutava pelo nome dele, iria se dar com a esposa dele e agora tomá-la como esposa. Davi se casa com Batseba. O reino celebra este casamento, que era algo cultural para a cultura da época. E Davi acha que está tudo bem, que está tudo encoberto. Até que em 2 Samuel, capítulo 12, um profeta chamado Natã, ele se encontra com Davi. E quando Natã se encontra com Davi, Natã vai para o confrontar. Natã vai para o confrontar. Natã começa a contar uma parábola, e Davi não tinha pego a parábola, porque ele estava tão cego espiritualmente que ele não entende. Natã começa a falar algo do tipo de uma parábola onde um vizinho tem um grande pasto, um grande rebanho, enquanto o outro vizinho tem apenas um animalzinho para si. Mas quando esse vizinho recebe visitas, ao invés de tomar um do seu rebanho para matar e para suas visitas comerem, ele quer tomar daquele vizinho que só tem um, para não gastar os seus. Aí o que Davi diz? Não, isso aí é réu de morte. Meu Deus. Aí Natã diz: pois é, Davi, é você. O vizinho é você, Davi. Ele conta essa parábola. Davi se indigna, mas sem perceber que é sobre ele. Mas Natã é bem claro, a Bíblia diz: tu és esse homem. Tu és esse homem. Sabe o que a gente daqui? Muitas vezes nós achamos que o pecado do outro é maior que o nosso. Muitas vezes nós achamos que a queda do nosso irmão é maior do que a nossa. Nós vemos, hoje em dia, pode ter algum vazamento. Nós temos notícia: alguém caiu, alguém pecou, alguém fornicou, alguém fofocou, alguém mentiu. E nós temos muitos dedos para apontar, mas poucos para olhar a nossa situação. E inclusive eu não vejo isso em outras religiões. Parece que é só no cristianismo, infelizmente. Nós não vemos, irmãos, já tentei, já procurei, para ter a firmidade para falar isso. Padre não entrega padre. Pai de santo não entrega santo, pai de santo. Agora, o crente que entrega o pecado, o erro dos outros. Não é verdade? Meu Deus do céu.
Então Davi, ele encontra a situação e vê que é ele. Ele diz, aquele que eu achei que era réu de morte, na verdade, esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Eu sou o réu de morte. Eu fui quem roubei o único animal do meu vizinho, enquanto eu estava cheio. Fui eu que caí no pecado, e agora eu vi que o desejo da minha carne me cegou. Agora, sabe o que eu acho interessante? Jesus, assim como Natã, ele usa muitas parábolas. E Deus vai nos mostrando histórias para que enxerguemos as nossas histórias. Deus nos coloca em situações para nós vermos quem nós somos e nos enxergarmos nessa história. Agora, aqui que eu começo a pregar. Porque Davi, ele erra, Davi, ele peca, mas, embora ele tentou encobertar toda a situação, quando Natã mostra e confronta que é ele não procura justificativas, ele procura se arrepender. Davi não procura se justificar, nem para Deus, tampouco para o profeta Natã. Quando Davi entende que ele pecou, ele se ajoelha, põe a cara no pó, ele ora, ele clama, ele adora, ele exalta e ele pede por misericórdia. Sabe por quê? Aqui eu começo a pregar mesmo. Porque Davi entende que o arrependimento tem que ser mais escandaloso do que o pecado. Alguém pegou? O arrependimento nosso tem que ser mais escandaloso que o nosso pecado. Davi peca, Davi erra, Davi cria uma bola de neve, porque um pecado começou a chamar outro. Primeiro ele olhou, depois desejou, depois tomou, cometeu adultério, enganou, mentiu, mandou matar. É uma bola de neve, porque é isso que o pecado faz com as nossas vidas. O pecado quer, um abismo puxa o outro. O pecado começa a se envolver com a nossa carne de tal forma que quando nós vamos dar conta, nós estamos de pecado em pecado, e errando, e errando, e pecando, e pecando. E um pecado puxa o outro, e uma legalidade puxa a outra. E quando você vai ver, você já está perdido. Mas o que é louvável na vida de Davi é que quando ele é confrontado e ele enxerga o seu pecado, porque ele estava cego pelo pecado, ele não gasta tempo se justificando, ele gasta tempo orando. Ele não gasta tempo se justificando, ele gasta tempo orando. E aqui está uma grande lição para as nossas vidas nessa noite. Muitas vezes quando o nosso pecado é confrontado, muitas vezes quando o nosso erro é confrontado, muitas vezes quando o nosso engano é confrontado, nós justificamos, nós colocamos culpa em alguém, nós colocamos culpa no pastor, nós colocamos culpa na família, nós colocamos culpa nas oportunidades, nós colocamos culpa na carne, mas nós não assumimos a nossa devida culpa. E isso não é novo, isso é desde Gênesis capítulo 3. Foi a mulher que tu me destes, aí a mulher, não, foi a serpente que tu criastes. Irmão, o ser humano tem isso, não querer assumir as responsabilidades. Nós não queremos assumir as nossas responsabilidades. Mas Davi nos ensina aqui, porque ninguém aqui é maior ou menor que Davi. Nós somos no mesmo pé de igualdade. Nós pecamos igual, nós erramos iguais, se não pior. Mas aqui está a diferença. Quando Davi percebe que ele errou, ele não vai se justificar, ele vai orar. E aqui é uma senha para você, para esta semana. Vai orar. Vai orar. Para que procurar justificativa se está dando certo? Porque também tem muitas pessoas no ministério que colocam culpa em tudo de não estar dando o ministério certo. Eu não tenho um bom ministério, não tenho um ministério sólido porque eu não tenho oportunidade. Eu não tenho um ministério sólido porque o meu cônjuge não é atuante. Eu não tenho um ministério sólido porque a minha família não tem condições financeiras. Irmão, eu vou até abrir um parênteses aqui. Irmão, teve uma época que estava todo mundo querendo me casar com uma cantora. Todo mundo estava querendo me casar com uma cantora. Não, tem que ser uma cantora. Tem que ser uma cantora. Porque aí vai na agenda, o Samuel prega e a esposa canta. E, irmãos, minha noiva canta, mas tipo assim, eles queriam uma mulher assim, não, tem que ser uma menina que canta, que tem agenda. Porque aí une as agendas, o negócio acontece, o negócio vai, e a coisa vai fluir. E aí eu podia usar justificativa, de repente o ministério não está indo, porque a minha cônjuge não tem uma grande agenda. E muitas pessoas justificam o seu insucesso
com coisas que não são justificáveis. Às vezes você fala assim, eu não faço mais para a obra de Deus porque meu trabalho é muito, desgasta muito. Eu não faço mais para Deus porque minha família me esgota. Eu não faço mais para Deus porque eu não tenho capacidade, irmão. Você tem que assumir suas responsabilidades. Você tem que assumir aquilo que é seu, dai de César ao que é César. Tem coisa que nós precisamos tomar vergonha na cara e ir lá e fazer. E não falar que alguém fez ou alguém atrapalhou e não sei o que. Você vai definir o seu destino em Deus. Se você quer que Deus te use, você se coloca na posição. Mas não vamos nos justificar com coisas temporais, aquilo que nós estamos estagnando, a algo maior. Davi, ele se coloca no pó, ele ora, ele jejua, ele adora, ele louva, porque o Salmo 51 foi feito aqui. E nós vamos entrar para o Salmo 51 agora. Eu quero, como eu disse, só vou fazer menção do versículo 10 e 11, trazendo alguns textos dos outros versículos, porque o Salmo 51 dá para fazer uma exposição aqui, é coisa linda, é o meu salmo, meu favorito. Olha o que diz o verso 10 do Salmo 51. Davi, lembrando, Davi está no pó, Davi está clamando, Davi está pedindo perdão, Davi está pedindo por misericórdia e tentando achar uma outra concedência de chance da parte de Deus para ele. Olha o que ele diz no verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Sabe o que eu acho interessante? Davi não diz para Deus renovar o coração. Davi diz para Deus criar o coração. E é mais profundo nós pensarmos como nós vemos no hebraico. Porque a palavra que Davi usa para cria em mim é bara. Nós sabemos bem que bara no hebraico é a palavra de Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Esse criou é a palavra bara. Davi usa a mesma linguagem de Deus quando Deus diz que não tinha nada e do nada ele criou alguma coisa. É Davi dizendo, Deus, não sobrou mais nada, então cria de novo. Sabe por quê? O pecado faz isso acontecer. Faz não sobrar nada. O pecado corrói, o pecado mastiga, o pecado ele extingue, o pecado ele rasga. E Davi estava dizendo, Deus, não sobrou nada, então cria do começo de novo. O pecado corroeu o meu coração, mas Deus cria do zero de novo. O desejo da minha carne quebrou tudo, mas Deus cria de novo, bara de novo, traz à existência aquilo que não existe mais. O coração na Bíblia, tratando-se no hebraico, não é só emoção, mas é mente, é desejo, é vontade, são decisões internas. Davi está pedindo para tudo aquilo que vai mover a ele fazer algo, ser criado de novo, seja resetado. Porque você percebe aqui que Davi, ele não começa pecando na ação, mas ele peca ao desejar, a olhar e a desejar. E esse desejo vem no coração. Então Davi está dizendo, Deus, reseta tudo, porque agora eu preciso ter outros olhos, eu preciso ter outras emoções, eu preciso ter outra perspectiva para enxergar o mundo, porque agora o meu coração está contaminado, os meus olhos estão inclinados para as coisas que não convêm para mim. É por isso que uma pessoa que é sabotada pelos seus desejos, através dos seus olhos, ela tem dificuldade para resetar e resgatar novamente. Segundo pesquisas, quase 50, ou melhor dizendo, mais de 50% dos homens hoje são presos na maldição da pornografia. Porque olham uma vez, desejam, e aí não conseguem arrancar esse desejo dos seus olhos de novo. Porque já não está nos olhos, é para o coração. Não está nos olhos, é para o coração. Nós percebemos aqui que quando Davi diz, cria em mim, é ele dizendo, o que entrou nos meus olhos já contaminou, preciso jogar esse fora e começar do zero de novo. Para quando eu usar os meus olhos novamente, eu tenha olhos de pureza. E Deus está falando com um crente aqui nessa noite. Você precisa de um restart no seu coração.
Você precisa resetar o seu coração e começar tudo de novo. Mas não tenha medo ou desespero de começar tudo de novo, porque se você começar de novo, tudo de novo vai ser do jeito de Deus. Não vai ser do seu jeito. Talvez você entrou aqui com o coração corroído. Talvez você entrou com o coração aqui em manchas. Mas eu declaro a palavra que Jesus orou no seu evangelho. Eu tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. Um coração sensível à voz de Deus. Um coração sensível à vontade de Deus. E você vai olhar com os olhos de Jesus. Essa é uma das maiores orações. Essa é uma das maiores orações da minha mãe. Sempre que minha mãe vai orar, ou orava para ministrar sobre a igreja, ela orava assim: Deus, me dê os teus olhos. E isso me marca tanto. Minha mãe, missionária Luciana, sempre que ela iria ministrar para a igreja, orar pela igreja, buscar por divina revelação, ela sempre dizia: Deus, coloque os olhos de Jesus nos meus olhos, porque eu quero enxergar do jeito que Jesus enxerga. Eu não quero olhar para algo e não enxergar como Jesus não enxerga. Eu quero enxergar como Jesus enxerga. Sabe como é o olhar de Jesus? O olhar de Jesus é um olhar puro. O olhar de Jesus é um olhar de amor. O olhar de Jesus é um olhar de santidade. O olhar de Jesus é um olhar de respeito. E é isso que Deus quer fazer na vida de alguém aqui nessa noite. Restaurar o seu coração para você olhar com os olhos de Jesus. Até porque Davi tem que observar a sua cidade, porque ele presta contas dessa cidade. Ele é o rei. Mas ele precisava olhar de forma diferente. Aleluia. O pecado não começa na ação. Então, ele pediu para Deus para refazer seu coração, para criar do zero. E me lembra aqui Jeremias capítulo 18. Quando Jeremias tem uma visão do oleiro formando o vaso. A Bíblia não diz que o oleiro quebrou o vaso. A Bíblia não diz em Jeremias 18 que o oleiro quebrou o vaso. A Bíblia diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro. O vaso se quebrou na mão do oleiro. Ou seja, tem momentos que você acha que é Deus apertando o calo, mas é você se quebrando, sozinho. Tem hora que você diz: meu Deus, mas o inimigo está furioso sobre a minha vida. Talvez você está igual Davi: meu Deus, mas eu olhei sem querer. Olha como o inimigo é sujo. Olha como o inimigo é astuto. Eu estou olhando agora não consigo parar de olhar. Mas foi Davi que se quebrou. O vaso se quebrou na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. Só que sabe o que eu acho lindo? Quebrado ou não, está na mão do oleiro ainda. Eu trouxe uma palavra de esperança para a sua vida. Você pode estar quebrado ou não quebrado, mas você ainda está na mão do oleiro. Você chegou aqui quebrado, você chegou aqui triste, talvez imundo, cheio dos seus pecados de estimação, ou pecados ocultos que só você sabe, mas Deus diz: você ainda está na minha mão, e se está na minha mão tem esperança, porque Isaías 43:13 diz: antes que houvesse dia eu sou, e não há nada que possa fazer escapar das minhas mãos. Você está na mão do oleiro. Você está na mão do oleiro. Tem esperança para a sua história. Eu não vim te confrontar somente. Eu vim pregar uma palavra de esperança. Tem esperança sobre a sua vida, porque você está na mão dele. Aleluia. Mateus capítulo 8, quando Jesus está em Betsaida, ele encontra um cego. E ele traz esse cego para fora da aldeia. E o que ele faz? Ele cospe. Ele cospe. Ele cospe, Jesus cospe, ele faz lama e unge os olhos do cego. E alguém pergunta: por que Jesus tem que cuspir? Meu Deus, Jesus, por que o Senhor tem que cuspir? Cuspir no chão, faz lodo, faz lama e unge o óleo do homem. Sabe o que isso era um significado? Jesus estava mostrando que ele estava fazendo do zero. Sabe por quê? Foi assim que ele criou o homem, do pó. Deus pega o pó e ele forma um homem. Quando Jesus ele faz lodo em suas mãos e unge os olhos do cego de Betsaida, ele estava dizendo: eu vou refazer do zero agora, de novo. Vou refazer do zero, porque o jeito que eu faço sai perfeito. Então vou refazer do zero. É Deus dizendo: eu vou fazer coração do zero aqui de novo. O coração está corrompido, está destruído. Talvez você está cheio de vícios, você está cheio de pecados, mas Deus diz: eu faço do zero, de novo, só para te salvar.
Davi ora, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ou seja, Deus, começa de novo, faz de novo e deixa somente a pureza, porque eu quero enxergar diferente. E Davi continua orando dizendo, e renova em mim um espírito reto. O coração, ele pede para Deus criar de novo. O espírito, ele pede para renovar. Por que que o coração, ele pede para criar e o espírito, ele pede para renovar, ou Hadesh? Esse Hadesh, que é renovar, ela trata algo que nós trabalhamos na tricotomia. Por quê? Todo ser humano é composto por corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Esse espírito, já falei aqui antes, esse espírito é o selo da natureza divina, da natureza de Deus. Quando Deus cria o homem e a mulher e coloca um espírito, esse espírito não é o Espírito Santo, é o espírito do homem, é o espírito da pessoa, é um selo da criação de Deus, dizendo, este fui eu quem criei. E como é algo que vem de Deus, é algo que veio do céu, ele não precisa refazer, ele não precisa criar do zero. O coração ele cria do zero porque é composição humana. Agora o espírito vem de Deus. Agora, por que Davi pede para renovar o espírito? Davi diz, renova em mim um espírito reto, ou renova em mim um espírito inabalável. Davi, ele quer que renove o espírito, porque esse espírito, embora a natureza de Deus, precisa agora de um espaço a mais do que o corpo e a alma para poder trabalhar. E aqui eu sinto a presença de Deus. Porque Davi diz, renova em mim um espírito reto, ou um espírito inabalável. Para quem não sabe, a guerra espiritual que nós enfrentamos está na tricotomia. Corpo, alma e espírito. O espírito é a natureza de Deus. A alma são as paixões, os pensamentos, aonde toma a decisão, o coração está aqui. E o corpo é a matéria-prima. Quando Davi ora a Deus, renova em mim um espírito inabalável, um espírito reto, é ele dizendo, eu quero que esse espírito vença do corpo, de tal forma que a minha alma se incline mais para o espírito do que para a carne. Por isso que ele pede, Deus, cria em mim um coração novo. Porque o coração, na tricotomia, é a alma. Na tricotomia, o coração é a alma. Então, se ele cria o coração de novo, a alma, que é onde toma as decisões, vai estar pura novamente. Antes de Davi orar, esta alma, esse coração está inclinado para a carne. Porque ele já enxergou, ele já desejou, ele já adulterou, ele já pecou. Mas quando Davi diz, cria em mim um coração puro, e renova em mim um espírito reto e inabalável, está dizendo, Deus, cria meu coração de novo, para que quando o coração olhe para o espírito e olhe para a carne, o coração diga, eu quero inclinar para o espírito, eu quero dar vazão ao espírito, eu quero dar espaço ao espírito, eu quero me conectar com um espírito. Isso é um espírito inabalável, é um espírito inabalável que puxa a alma dizendo, alma, você vai se inclinar para o espírito, a sua carne quer pecar, a sua carne quer os desejos, a sua carne quer as paixões, mas tem uma natureza divina aqui te chamando, e é esse espírito que testifica com o espírito do Pai. Então Davi estava orando dizendo, Deus, renova aqui tudo dentro, para que a minha alma queira o espírito. A sua alma precisa desejar das coisas espirituais. Toda vez que você inclina para a sua carne, é 1-0 para o corpo. É 1-0 para a carne. Mas quando você decide ter um coração puro e um espírito inabalável, a sua alma até é puxada aqui, ó. A carne puxa, a carne chama, a carne dá atrativa, a carne traz os convites, mas como o seu espírito é inabalável, não tem nada que derrote. Eu vou para o espírito. Eu profetizo que você vai ouvir a voz do espírito. Eu profetizo que as atrativas da carne podem até ser desejosas, podem até ser bonitas, podem até ser cheias de belezas, mas a inclinação para o Espírito vai te abençoar mais. A inclinação do Espírito vai te proteger. A inclinação do Espírito vai te tornar santo, porque esse Espírito que se comunica com o Espírito de Deus. Aleluia.
Então Davi, ele quer o ânimo em seu espírito, para que o espírito convença a alma, convença um coração. Agora que você está puro, olha aqui para o espírito, não olha para a carne não. Quando o coração não estava puro, o coração só tinha olhos para a carne, para o corpo. Mas agora que o coração está puro, a alma está pura, coração, alma, olha para o espírito, porque esse espírito vai te fazer falar com o espírito lá de cima. É esse espírito que tem conexão com o espírito de Deus, é esse espírito que te traz conexão com os céus. Aleluia, bendito o nome do Senhor. Estou feliz, não preciso nem pedir para redobrar a atenção, está todo mundo prestando atenção, glória a Deus. No versículo 11, depois de Davi pedir para que o coração fosse refeito, o espírito renovado, restaurado, olha o clamor de Davi: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Santo Espírito. Davi tinha o Espírito Santo. E eu quero usar uma linguagem pentecostal. Davi era batizado com o Espírito Santo. 1 Samuel capítulo 16, tu me fala a memória, versículo 13, quando o profeta Samuel vai até Belém de Judá para ungir Davi, no momento em que Samuel desce com a unção sobre Davi. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13 diz: e o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Desde o momento que Davi foi ungido para ser rei em Israel, no pasto, na sua casa, lá em Belém de Judá, quando ele é ungido, o Espírito do Senhor abraça ele. O Espírito do Senhor abraça ele. E desde então Davi é cheio do Espírito Santo. Davi tinha o Espírito Santo? Sim. Embora a descida do Espírito Santo foi em Atos 2, nós vemos algumas menções do Espírito Santo no Antigo Testamento se apossando de homens como Davi, como Sansão, como Moisés, como Bezalel. Então você percebe aqui que Davi ele é privilegiado, porque ele é um dos poucos no Antigo Testamento que tem a presença do Espírito Santo de Deus. Davi tem o Espírito Santo. Agora, o que me chama a atenção é: por que Davi é enfático ao dizer: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito? Um pedido e o outro são muito similares, se não iguais. A presença do Espírito Santo estão atreladas. Ele diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Por que Davi é enfático num capítulo só de perdão? Davi só está pedindo perdão. Davi diz no versículo 7, lava-me com isopo. Davi diz no versículo 3 ou 4, o pecado me apontou, o pecado está à minha porta. Mas Davi é enfático no meio do salmo a dizer: Deus, não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Por que Davi clama isso numa oração de perdão? Sabe por que Davi pede para que não seja lançado fora da presença e nem que fosse retirado do Espírito Santo? Porque Davi sabe bem como é um rei que não tem a presença de Deus. Sabe por quê? Quem veio antes de Davi? Saul, o primeiro monarca, o primeiro rei da nação de Israel. Ele também foi cheio do Espírito Santo. Saul foi cheio do Espírito Santo. Mas houve um momento em que, pela desobediência, pela candeia dos seus olhos, pela vontade de ter mais posses e de não obedecer à palavra profética, Saul perde a presença do Espírito Santo. Ele quer investir em seu trono, ele quer investir na sua coroa, ele quer investir em sua posição, e ele perde a presença do Espírito Santo. Aí quando ele ficava todo endemoniado lá, fazendo o auê, lá na tenda do rei, quem que tinha que ir lá acalmar ele? Davi pegava a harpa e tocava. Por quê? Quem é cheio do Espírito Santo não divide lugar com quem é endemoniado. Eu vou repetir isso aqui. Quem é cheio do Espírito Santo não divide lugar com quem é endemoniado. Ou fica endemoniado, ou fica quem é cheio da presença de Deus. Mas nessa guerra, quem tem que vencer é quem é cheio da presença. Davi toca a harpa. Então toda vez que Davi olha para Saul, ele entende. Redobre sua atenção. Ele entende o que é um rei
que não tem a presença. Ele entende o que é o rei que não tem a presença. Então, quando ele está orando e ele vê que está em xeque a perda da presença de Deus, ele diz: Deus, eu não quero ser como Saul. Eu não quero ser como Saul. Aleluia. Talvez você hoje tenha esse sentimento, olhando para os seus pais, para os seus antepassados, e diz: Deus, eu não quero viver a vida dos meus pais. Eu não quero continuar o ciclo de prostituição na minha família. Eu não quero continuar o ciclo de vícios da minha família. Eu quero ser diferente. Eu não quero viver essa vida. Davi clama a Deus: não faz o que o Senhor fez com Saul, não deixe essa presença ir embora. Eu vejo Davi orando, eu imagino Davi dizendo: Deus pode me mandar de volta para o pasto, Deus pode me mandar de volta para Belém de Judá, Deus pode me mandar de volta para a casa do meu pai, Deus, eu posso voltar a ser o menor da minha casa, mas eu não posso viver mais um dia sem a presença de Deus. Davi sabe o que é um rei que não tem a presença de Deus. É um rei que é atormentado, é um rei que não sabe tomar decisões, é um rei que vai atrás de um fiel escudeiro e ameaça matar o próprio filho, porque está ajudando e apoiando a Davi. Ele diz: Deus, eu não quero viver essa condição. Se for necessário eu perco a cadeira, se for necessário eu perco o posto, se for necessário eu perco a coroa, se for necessário eu perdo as esposas, eu perco tudo, mas eu não vou perder a presença de Deus. Aleluia. Saul abriu mão da presença desejando o trono, mas Davi não liga para o trono desde que ele tem a presença de Deus. Oh, aleluia. Eu vim pregar para alguém aqui hoje que talvez você está nessa América e o seu foco é dólar. Eu preciso ganhar dólar, eu preciso ganhar dinheiro. O seu foco é comprar uma casa, eu preciso comprar uma casa, eu preciso comprar uma casa. O seu foco é crescer em alguma área, eu preciso crescer. Ei, mas não perca a presença. Oh, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Davi sabe o que é alguém da sua posição não carregar a presença. Então ele olha para aquilo que ele já viveu e diz: Deus, eu me arrependo, eu peço por misericórdia, mas pelo amor de Deus, tira tudo, mas não tira a presença. Pode tirar a riqueza, pode tirar o ouro, pode tirar as vestes, pode tirar o palácio, pode tirar o pátio, pode tirar o exército, mas eu não quero perder a presença. Oh, meu Deus do céu, meu corpo está tremulando aqui. Oh, meu Deus, eu sinto o Espírito de Deus mexendo até nos meus órgãos aqui, porque Deus está nesse lugar e Ele quer mostrar para alguém que a presença é mais valiosa. Ei, meu Deus do céu, perca tudo, mas não perca a presença. Perca a casa, mas não perca a presença. Perca dinheiro, mas não perca a presença. Perca a amizade, mas não perde a presença. Perde presença dos homens, mas não perde a presença de Deus. Só quem quer a presença, só quem quer a presença, só quem quer a presença. Deus te deu uma nova oportunidade nessa noite. Você pecou, você caiu, você mentiu, você traiu a fidelidade de Deus, mas nessa noite Deus pergunta: o que você quer? A coroa ou a presença? A coroa ou a presença? Só quem quer a presença, só quem quer a presença. Eu vou te dar 10 segundos para adorar. Só quem quer a presença. Vai ter um negócio acontecendo muito sério nesse lugar, porque Deus está mostrando para alguém que a presença é maior, que a presença é maior.
Por muitos anos essa foi a minha oração. E eu vou confessar aos irmãos aqui, que estão ouvindo e estão me assistindo. Eu abro mão do meu trabalho. Eu abro mão de qualquer lugar que eu possa morar. Eu abro mão de carro. Eu abro mão de amizade. Eu abro mão de influência. Eu abro mão até do meu ministério. Mas eu não abro mão da presença. Irmãos, quando você viver para agradar a presença, você vai entender que tudo é perda se você não tem a presença. Tudo é descartável se você não tem a presença. E hoje quem prega para você é um jovem que já abriu a mão da casa da sua família pelo menos umas 4 vezes, somente para obedecer aquilo que a presença fala. E pode perguntar: Samuel, você sofreu? Sofro. Pode perguntar: Samuel, você passa tempo sozinho? Demais. Você sente solidão? Demais. Mas eu não perco a presença. Os meus olhos espirituais estão abertos nessa noite, e Deus me enviou um recado do céu dizendo: eu vou encher pessoas com a minha presença nessa noite. Eu vou encher pessoas com a minha presença. Eu vou renovar espírito. Eu vou criar coração de novo, porque a presença está nesse lugar. Aleluia. Isso não é nada, irmão. Não é sofrimento. Seria uma insulta para a presença do meu Deus eu falar que o que eu vivo é sofrimento. 2 anos atrás, quando eu orava, perguntando a Deus qual que seria o próximo passo, eu estava me formando em teologia, dizendo: Deus, e agora? O que eu vou fazer? Aonde eu preciso ir? Que lugar eu preciso estar? E o nosso pastor dizia: volta, eu preciso de você aqui. Nosso pastor Jair: eu preciso de você aqui, eu quero que você fique comigo. Eu quero que você faça obra comigo. Eu disse: vamos orar, vamos orar. E Deus não disse para eu voltar. Deus disse para eu vir aqui, para Richmond, Virgínia. E quando eu disse para ele, o Espírito testificou nele, porque era a vontade da presença. Irmãos, quando eu vim para cá, talvez eu estava na época que eu mais tinha agenda. Eu ia para o Brasil, eu ficava mais tempo em igreja do que com a minha família. Todo dia, todo dia. Teve dias que eu preguei em um final de semana 6 vezes. Em um final de semana. Eu não digo isso para me orgulhar ou para me rebaixar qualquer pessoa. Eu digo isso para vocês verem o que Deus faz na vida de alguém. Quando eu tomei a decisão de estar aqui nessa cidade, pessoas me ligavam dizendo: o que você foi fazer aí? Antes ficasse na congregação perto das outras. Você foi para o interior. Agora que era hora de impulsionar o seu ministério. Agora era hora de você acessar mais lugares, novos estados, novos países, e impulsionar o seu ministério, se tornar um grande pregador com notoriedade. Mas eu disse: eu preciso obedecer à presença. Eu preciso obedecer à presença. E a presença às vezes nos leva para a caverna. Às vezes a presença nos leva para o interior. Às vezes a presença nos leva para Richmond, para Virgínia. Às vezes para outro estado, para outro país. Mas é a presença que manda. E as pessoas me ligavam: Samuel, você tem que vir para cá. Vem para cá.
Aqui vai deslanchar, aqui vai decolar, aqui já está acontecendo. Seu nome já está sendo em pauta aqui. Vem para cá que não vai faltar. Não vai faltar agenda para você. Eu disse, eu preciso obedecer à presença. Eu preciso obedecer à presença. E agora que nós estamos nos estabilizando, Deus nos manda de volta. Deus já está preparando o caminho para eu ir de volta. Só que agora não tem ninguém ligando dizendo que o caminho está aberto. Porque a presença não faz como um homem faz, a presença faz diferente. E eu digo para vocês, quando alguém me pergunta, Samuel, você morou já em tantos lugares, o que dizer disso? Fala assim, a presença tira até a falta de estabilidade. A gente se adapta aonde for, porque é a presença que me leva. Alguém me perguntou esses dias, mais de uma pessoa perguntou, e aí? Vai casar, vai voltar para o Brasil, e agora? Qual vai ser o seu próximo passo? Eu disse, eu não sei. Vai voltar para a América, vai ficar no Brasil, vai para outro continente, vai para outra nação. O que você está planejando? Eu falei, eu não estou planejando nada. Eu estou planejando continuar ouvindo a presença. E se a presença mandar eu ficar cada 6 meses em algum lugar, eu vou ficar. Porque eu prefiro a presença do que a coroa. Eu prefiro a presença do que a agenda. Eu prefiro a presença do que fama. Eu prefiro a presença do que um lugar que me dá desejo e alegria. Eu não quero saber de alegria. Eu não quero saber de desejo. Eu não quero saber aonde eu me adapto, aonde minha família está, aonde... Eu não quero saber. Eu quero saber se a presença está lá, me mandando para lá. Eu vou lá e pronto, acabou. Porque esse é o resultado do que a presença faz com alguém que diz, Deus, faz o que o Senhor quiser. O que o Senhor quiser. Eu quero encorajar você nessa noite a abrir o seu coração para isso. A deixar Deus fazer o que quiser na sua vida. Isso aqui não é só questão de lugar geográfico, não. Na minha vida é muita transição geográfica. Mas na sua vida é este local que Deus está te plantando. Mas Deus quer que você faça outra coisa. O que você está fazendo até agora é bom, mas Deus exige mais de você. Porque Saul não deixou de reinar, mas ele começou a reinar de forma errônea, sem a presença. Saul não largou a coroa. O propósito, ele estava tentando viver, só que ele estava tentando viver o propósito sem a presença. Já Davi olhou para Deus e disse assim, Deus, pode cancelar até o propósito, mas a presença tem que ficar. O chamado pode até ir embora, mas a presença precisa ficar. Amém? Eu quero que você coloque sobre os seus pés, por gentileza. Eu quero orar pela sua vida nessa noite especial. Glória a Deus. A presença de Deus está aqui nesse lugar, de forma saudável, de forma profunda, de forma especial. Aleluia. Irmãos, quando você experimentar viver o que a presença pede para você, pode até parecer loucura às vezes, mas as coisas vão andar, irmão. Uma coisa que não vai ficar estagnado. Alguém me disse, rapaz, você foi para Richmond para ficar estagnado, para ficar preso em um lugar. Eu disse, não, eu estou na rota de Deus. Você não está vendo, mas eu estou caminhando. Caminhando para onde? Para o propósito. A minha missão está sendo feita. O olhar humano pode ser parado num lugar, mas no espiritual eu estou caminhando a passos largos para o propósito. E hoje, esses últimos dias eu tenho orado muito e Salmo 51 sempre foi, todo o meu ministério, uma oração, um grito da minha alma, porque muitas vezes a vida, os ministérios, os compromissos de igreja nos fazem ser tão cheios do zelo, tão cheios da programação, que a gente esquece a presença. Eu sempre orei, Deus, não tira a sua presença. Não tira a sua presença. Eu vejo Davi aqui orando, diz, Deus, não tira a sua presença. Sabe o que eu imagino aqui, Davi orando? Eu imagino Davi orando assim, distante de ti, Senhor, posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor,
mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Será que você pode cantar essa oração nesse momento? Vai, vem. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas tem vezes que acontece o quê? As lutas vêm tentando me afastar de ti. Mas tem vezes que acontece o quê? As lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Esse é o grito da nossa alma nessa noite, Senhor.